Vamos lá. Jumper, a franquia que nunca aconteceu. Muitas franquias nunca aconteceram, cara. Cara, é incrível como que, sei lá, filmes dos anos de filmes de 2009 até 2015 nunca tiveram sequências. E eram filmes com puta conceito, mano. Conceito, cara, conceito. Que poderia ter sido uma franquia, mas não fez sucesso suficiente. Ou não agradou as expectativas. Pô, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. O que você queria? Um bagulho novo. Deu lucro? Deu. Vamos tentar então. Ah, mas só sei lá, se a gente já fosse uma grande produtora ou... Você se lembra de Jumper? Ah, É o filme eu de assisti ação esse e filme, ficção mano. científica de É da hora. 2008 estrelado por Ah, é Hayden 2008. Christensen, que interpreta um jovem capaz de se teletransportar e que está sendo caçado por uma sociedade secreta determinada a matá-lo. E neste vídeo quero analisar este filme para entender por que ele nunca teve uma sequência, além de explorar como desperdiçaram a oportunidade de criar uma franquia bem interessante. Nossa, esse filme é Em da hora 2005, Doug Liman foi contratado pela New Regency Productions para dirigir a adaptação cinematográfica do livro Vou Jumper, jantar e estudar. de Steven Bom vídeo. Se cuida. Valeu, mano. Valeu, Ghost. Frost, que Ghost, pô. Valeu, Frost. É nóis. Gold. Na época, Liman era provavelmente mais conhecido por dirigir A Identidade Bourne e Sr. e Sra. Nunca ouvi Smith, embora esse anos filme é da hora. depois ele também viria a dirigir No Salve, Limite Kaique. Tudo certo, mano? do Amanhã. Além dele, o Pô, esse filme... Eu já falei isso aqui, mas esse filme aqui tem um... É baseado no mangá. No Limite da Manhã. Pô, assisti esse filme um monte de vezes. Eu quero pegar pra fazer um dia um vídeo sobre esse filme. Eu vou pegar um dia pra fazer um vídeo sobre esse filme. Esse filme e o mangá, né? Que eu já tive a versão física desse mangá aí, que era, sei lá, o capítulo 6, que não sei o que. Mas é da hora. roteirista David S. Goyer havia escrito o primeiro rascunho do Bizarro, roteiro. mano. No entanto, o roteirista de Clube da Luta, Jim Uls, foi chamado para reescrevê-lo mais tarde. E aí Simon Kinberg, que escreveu vários filmes do Como que tá os X-Men cortes e lá, o criou Kaique? Star Wars. Rapaziada, logo agora que a Zuri foi lá e falou: Não, você tem que postar cortes que não sei o que. Aí ela vai lá e troca pra. Ela vai lá. Ela vai lá e troca. Cacete, mano, qual é o meu problema? Ela vai lá e troca pra postar os cortes lá no canal principal dela por causa que não tá tendo vídeo. Aí eu vou lá e eu faço o contrário. Eu passo os cortes pra outro canal. Olha que merda. Aí como que eu vou, sei lá, aquecer o algoritmo? Ih, o que aconteceu com o mouse? Mouse? Wars Rebels Tinha matado foi o mouse trazido aqui. para a reescrita final. Olha que merda. É interessante que desde o Como é que tá início os a cortes intenção lá? era que Jumper fosse o pontapé inicial de uma franquia cinematográfica. Não, Antes parecia um filme com muitas intenções, com muita pretensão de ser algo maior. mesmo das filmagens começarem, o estúdio anunciou que iria desenvolver uma trilogia baseada na série de livros homônima. Em 2006, Tom Sturridge foi escalado como o protagonista, David Rice, Foi da e hora. Teresa Palmer como sua namorada, Millie Harris. Samuel L. Jackson também entrou no elenco como principal antagonista, e as filmagens estavam programadas para começar, mas foram suspensas quando os cineastas decidiram aumentar a idade do personagem de 18 para 25 anos, para que o filme não fosse categorizado como infanto-juvenil. Isso fez com que o estúdio iniciasse a busca por novos atores para os papéis principais. parece O curioso é bom. que inicialmente Eminem estava em negociações para substituir Eles Sturridge, pegaram o maluco que é literalmente a cara do Eminem. e chegou a E, pô, ia combinar demais também se fosse o Eminem, pô. Imagina o Eminem no papel do protagonista do filme. Pega até um pouco na história do próprio se Eminem. reunir com o diretor para discutir a possibilidade de estrelar o filme. Porém, meio que na mesma época, Doug Liman também conheceu Hayden Christensen e sabia que tinha que colocá-lo no papel principal. Ele disse o seguinte numa entrevista: "Nesse ponto eu já tinha conhecido Hayden e me apaixonado pelo trabalho dele. Doido. Foi uma daquelas situações em que o estúdio preferia colocar um nome maior no filme e queria o Eminem, mas em determinado momento eu simplesmente bati o pé e disse que queria Hayden." Christensen substituiu imagina, Sturridge você apenas faz 2 isso. semanas antes do início das filmagens, e logo depois Palmer também foi substituída por Rachel Bilson. O projeto começou a rodar em outubro de 2006 com filmagens em 14 países e 20 cidades diferentes, incluindo Toronto, Tóquio, Nova York e Roma. Enquanto filmavam Incrível. em Roma, eles conseguiram um acesso especial para gravar no Coliseu. No entanto, como parte do acordo com a Comissão de Cinema de Roma, a equipe foi obrigada a manter seus equipamentos fora do chão, usando cabos, e Que? além disso tinham que usar iluminação natural nas cenas.
Outro requisito é que eles Como podiam assim? filmar cerca de 45 minutos pela manhã e à noite, para não atrapalhar a visitação pública durante o dia. Algumas partes do Coliseu foram Bom. recriadas em estúdio para cenas que não puderam ser filmadas no local de fato. E durante as filmagens ocorreram alguns problemas. Por exemplo, em 26 de janeiro, enquanto filmavam em Toronto, o preparador de cenários David Ritchie perdeu a vida tragicamente ao ser atingido por destroços congelados enquanto desmontavam cenário. Cacete. Outro trabalhador também foi hospitalizado com ferimentos graves. Hayden Christensen sofreu várias lesões filmando nas ruas de Tóquio, incluindo uma pupila hiperdilatada, um corte profundo na orelha e um ferimento na mão. Caralho, Apesar de doido. tudo isso, o Insano. filme Insano, foi insano. concluído no início de 2007 e Jumper entrou em pós-produção. O filme também contou com um material extra lançado, como uma graphic novel contando histórias de fundo de alguns personagens, e o autor original, o Stephen Gould, escreveu Jumper Griffin's Story, um romance focado no personagem Griffin, interpretado por Jamie Bell e criado especialmente para o filme. E ainda houve um videogame O anti-herói do filme. com o mesmo nome lançado para Xbox 360, PlayStation 2 e Wii, que pela gameplay parece horrível. Jumper entrou em primeiro lugar nas bilheterias em 14 de fevereiro de 2008, arrecadando 27 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. No total, faturou 80 milhões no mercado interno e 144 milhões no exterior, Parece bom para mim. alcançando 225 milhões mundialmente. Embora tenha lucrado, o filme recebeu críticas bastante negativas. Atualmente tem 15% de aprovação da crítica Ah, e 40% para, mano. Para. Não, o filme é incrível. Eu vou assistir essa bosta e fazer um vídeo sobre. Eu vou fazer isso. Eu vou sim. 4% do público no Rotten Tomatoes, Pô, nada com a muitas ver, sim. reclamações sobre a narrativa ser muito apressada e personagens mal desenvolvidos. E Não, pra falar a verdade, tem isso aí mesmo, mas... Mas é épico, porra. Não tem que fazer sentido. Tem que ser épico. aquilo, como o filme deu dinheiro e no fim das contas isso é tudo que os estúdios realmente se importam, por que a trilogia inicialmente planejada não foi pra frente? Ainda mais considerando que há vários livros da série Jumper que são sequências diretas. Os livros são Reflex, Impulse e Exo, ou seja, tinha muito material para ser trabalhado e naturalmente muitas pessoas assumiram que Reflex seria o próximo livro a receber uma adaptação para o cinema. Como discutimos antes, a intenção deste filme era gerar uma franquia, e o produtor Lucas Foster disse exatamente isso em uma entrevista durante... Foda. Isso que é foda. É por causa disso que os especialistas de mídia deveriam calar a boca, mano. É nós que financia essa porra, doido. É nós que financia essa porra. Sabia que muito filme... Sabia que não existe filme brasileiro pro público? Não. Os filmes brasileiros são feitos pra crítica e pra os arrombados de Alphaville. Não existe filme brasileiro pro brasileiro. Os filmes brasileiros é tudo de comédia pastelão. Ou sei lá, a crítica ao capitalismo, aquelas merda lá que é propaganda comunista sobre a dentadura de 60. Tá vendo, cara? O crítico é uma merda. Os especialistas em mídia são uma merda. Principalmente o problema mesmo são os especialistas em games. A produção de Jumper. As ideias ficaram tão grandes que realmente não cabiam em 1 ou 2 filmes. Ele disse, elas precisavam evoluir por pelo menos 3 filmes. Então planejamos a história em 3 partes e depois a dividimos de forma a deixar espaço para os outros 2 longas. Após o sucesso de bilheteria do filme, Doug Liman discutiu algumas de suas ideias para uma sequência em uma entrevista. Essas incluíam Jumper sendo capazes de saltar para outros planetas, viajar no tempo e até mesmo alguns personagens aprendendo a se teletransportar. Não, aí já escalou demais. Aí não, porra. Aí já escalou demais. O power level foi pra casa do caralho. Como a personagem da Millie aprende no livro Reflex. 2 anos depois, em 2010, Hayden Christensen disse em entrevista à MTV que Jumper 2 estava em desenvolvimento. Ele não revelou quando poderia sair. Também tem os críticos de filme de comédia que são... Cara, você vai criticar filme de comédia, você tá de brincadeira, mano. Se outros atores retornariam. Apenas Que fez contou isso? sobre a 10, direção pronto, acabou que a crítica. planejavam seguir. Algo um pouco mais sombrio, acho que há muito que se pode fazer com isso. Foi meio que configurado para ser mãe caçando filho e possivelmente até irmã caçando irmão.
Estamos conversando sobre isso e tentando descobrir. No entanto, após essa entrevista, não houve mais notícias sobre a sequência de Jumper. Provavelmente nos vídeos vai ter uma edição dessa aí Até 2016, também. quando o Pra YouTube não ter encomendou um problema, episódio tipo, de piloto pegar o vídeo na baseado no data terceiro correta. livro da Pra aumentar série mais a frequência, Impulse. né? Nunca tivemos um longa-metragem sequência de Jumper, mas tivemos um spin-off em formato de série de TV no YouTube Premium. Lehman atuou como produtor da série e até dirigiu o episódio piloto. A série durou 2 temporadas até ser cancelada em 2020. O diretor explicou que decidiu focar na série em vez de uma sequência direta porque queria fazer o que não conseguiu no filme. Durante Jumper, suas decisões criativas foram limitadas pelo estúdio, e ele viu o Impulse como uma oportunidade de abordar o conceito da série de livros do jeito que sempre quis. Mas acho que há mais alguns motivos pelos quais Jumper nunca ganhou uma sequência cinematográfica. A realidade é que eles construíram a franquia sobre uma base podre. Para corrigir isso, precisariam fazer muito controle de danos no segundo filme para colocar a franquia de volta nos trilhos. Embora o primeiro filme tenha sido um sucesso financeiro, as avaliações do público casual e dos fãs foram bastante negativas, o que significa que é provável que um segundo filme não rendesse o mesmo sucesso financeiro. Temos que lembrar que a maioria das pessoas na época odiavam Hayden Christensen pelo papel que ele desempenhou na trilogia prequel de Star Wars. Criticavam principalmente a atuação dele nesses filmes. Em 2010 ele não era exatamente um astro que garantisse bilheteria, o que pode ter contribuído para a relutância do estúdio em seguir com o segundo filme. Por fim, Doug Liman acabou se ocupando com outros projetos que o inspiravam mais. Na época em que Impulse foi lançada, Liman admitiu em entrevista ao Rotten Tomatoes que tinha alguns arrependimentos em relação a Jumper. Ele falou: "Não é segredo que de todos os meus filmes, Jumper é o que eu guardo alguns arrependimentos criativos. Sinto que poderia ter feito melhor, é algo que me acompanha." Esses arrependimentos provavelmente contribuíram para sua falta de entusiasmo em fazer uma sequência. Mas afinal, o que exatamente há de tão ruim em Jumper? Bom, aqui vão alguns dos meus pensamentos sobre por que o filme é mediano. Pra mim, Jumper pode ser melhor caracterizado como um filme que poderia ter sido ótimo, mas é apenas mediano, como eu disse. Não odeio o filme como outras pessoas, na verdade eu até me diverti e provavelmente daria uma nota 3 de 5. Honestamente, eu fiquei surpreso ao ver críticas tão ruins, mas depois de ler algumas delas, eu até compreendo. O foda mesmo é o 15% do Rotten Tomatoes, isso é um pouco de exagero. Embora eu goste do filme, há tantas mudanças que os realizadores poderiam ter feito para torná-lo mais interessante. Primeiro, Jumper tem muitas diferenças em relação ao livro, praticamente todo o enredo é diferente. O que eu sei irritou muitos fãs da obra original. Mas não estamos aqui para falar das diferenças entre página e tela, estamos aqui para falar sobre por que o filme é decepcionante. Só que ainda assim, não tem como escapar do fato de que mudar muito do material do livro foi o que resultou em muitos dos problemas que vamos analisar. Uma das grandes mudanças que poderiam ter feito no filme era ajustar a narrativa. Esse é um daqueles casos em que a trama do filme é, ao mesmo tempo, áspera e arrastada. A primeira hora demora para apresentar o mundo e os personagens, e então os últimos 30 minutos passam rápido demais. Raramente digo isso, mas este é um filme que poderia ter sido mais longo. A transição do segundo para... Você queria estender um filme... Esse filme tem... Sabe aquela sensação que você assiste um filme? Ou alguma coisa que, tipo... Ele tem um monte de coisa, mas ele não... Ele não é arrastado. Ou tipo... Ele tem um monte de coisa e passa muito rápido, mas ele... Como que eu posso explicar isso de um jeito que não parece que eu sou esquizofrênico? Tipo, o filme é curto, mas ele tem um monte de coisa acontecendo. Mas não é apressado. E existem aqueles filmes que são longos, mas que acontece pouca coisa, que não é arrastado. Esse deveria ser o ideal do filme. Não, tipo, ser um filme longo e o filme é apressado pra querer mostrar tudo que ele quer fazer. Aí ficar sem rumo no final do filme. Ou, tipo, o filme é pequeno e aí quer fazer um monte de coisa e não consegue. O terceiro ato aconteceu de maneira muito acelerada. E poderíamos ter usado de 10 a 15 minutos... Que eu me lembro bem, o terceiro ato foi, tipo, literalmente ele sendo caçado e... Aí depois ele vai lá e... Ele consegue fugir, aí depois de alguns anos ele consegue voltar pra garota que ele tá afim, pra fugir junto com ela, dando saltos. Os extras para fazer essa ponte. Ou poderíamos ter cortado um pouco do tempo dedicado ao romance, já que, no geral,
essa foi uma das partes mais fracas do filme. É, Essa pressa na verdade. trama também é sentida em muitas decisões dos personagens. Por exemplo, a luta entre o Griffin e o David no final pareceu muito rápida, como se tivessem inventado um motivo qualquer só pra vermos dois jumpers lutando entre si. E daí, Pior que é bem, verdade. resolve Mas logo tem que ser épico, porra. isso e vamos pra frente. E aí vem o problema de pontos de enredo e personagens não resolvidos. Ao longo do filme, David passa de odiar o pai para salvar sua vida. Porém, depois da cena em que ele o leva para o hospital, não há mais resolução entre os dois. Nunca descobrimos o que acontece com o pai de David e eles não chegam a conversar pessoalmente de novo, o que considero uma oportunidade perdida. Além disso, depois que Griffin fica preso nos cabos de energia, não temos mais nenhuma cena com ele ou qualquer pista do que pode ter acontecido com o sujeito. Ele é um dos personagens principais e nem sequer vemos o desfecho dele. Pois é. Eu entendo que talvez quisessem deixar isso em aberto para uma possível continuação, mas poderiam ao menos ter dado um encerramento adequado à história dele neste filme, em vez de contar com uma sequência para resolver isso. Os realizadores realmente deveriam ter amarrado essas pontas soltas, mas as deixaram totalmente expostas, o que impede que o filme pareça completo. O clímax Eita. Cadê a internet? Internet, internet. Alô, 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 internet, internet. todo do filme foi bem decepcionante também, embora eu tenha Rapaziada, o que gostado de aconteceu? boa parte da ação, que convenhamos foi bem legal. Mas achei que o arco do Não, a ação do personagem filme é David da hora acabou demais. sendo meio fraco. Sim, ele completou a jornada de não fugir Roteiro, né, mais mano? dos Tem que ter problemas, roteiro. mas havia todo o aspecto de usar seus poderes para o bem que nunca foi realmente desenvolvido. No começo do filme há uma cena em que ele assiste pela TV pessoas presas e precisando de ajuda durante uma enchente, mas ele escolhe não ajudar. Também tem um diálogo com o Roland sobre como os Jumpers sempre acabam se tornando maus e egoístas. Eu realmente achei que isso estava plantando a ideia de que ele passaria a usar seus poderes para o bem, mas no fim o único bem que ele fez foi salvar a namorada. Então eu queria um pouco mais desse arco. Os Jumpers deste filme também sofrem com o que eu chamo de o problema do Flash, que é quando um personagem tem um poder tão exagerado Tão que os roubado. roteiristas Eles têm precisam que forçar. Ele tem um poder tão zica, tão que não tem como vencer, que eles têm que exagerar os feitos sei lá, dos antagonistas pra conseguir bater de frente com o cara. Ou nerfa ele, se contorcer claramente. para criar conflito. Isso acontece o tempo todo em histórias do Flash ou de qualquer outro herói ou vilão com habilidades absurdas. E aqui isso fica bem evidente. Os roteiristas precisam forçar decisões burras ou inventar desculpas esfarrapadas para que os personagens não resolvam os problemas imediatamente. Por fim, um ponto que eu considero Pois é. uma enorme oportunidade perdida foi o antagonista principal, o Roland. Não apenas porque desperdiçaram o talento de Samuel L. Jackson, mas também porque seu personagem poderia ter sido muito mais interessante se tivesse mais desenvolvimento, especialmente sobre a filosofia dos paladinos. Isso teria melhorado muito o filme. Acontece que, assim como no resto do longa, a ideia estava lá, mas a execução falhou. E nem falei sobre o relacionamento de David com a mãe, que é outra questão e tenho certeza Ah, verdade, deixou os mano, fãs que do tão livro rindo, tão rindo que bastante isso aparece no final do irritados. filme. Após a má recepção do primeiro filme e a relutância da equipe criativa em voltar a trabalhar com esse material para o cinema, a continuação de Jumper foi desaparecendo aos poucos. Apesar de termos ganhado um derivado no YouTube Premium e um videogame horrível, talvez Nunca ouvi nunca falar. vejamos como seria uma sequência de verdade. Jumper acaba caindo na mesma categoria de O Preço do Amanhã, um filme com um conceito muito legal, mas execução mediana. É frustrante porque este longa tinha uma equipe de Conceito, né, roteiristas mano? muito Às talentosa, vezes nem a um ideia, material o original problema é como também que você faz bem essa bosta. respeitado e um diretor que já fez ótimos filmes, mas no fim o resultado ainda foi decepcionante. Mas e você, o que achou do filme? Gostou de Jumper? Odiou? Ou achou apenas ok? Eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários abaixo. O que eu me deixe lembro seu like, de inscreva-se cabeça, no mano, canal, Jumper é da se não hora for demais, inscrito. mano. Que eu me lembro de cabeça. Apesar de ter uns furos de roteiro e personagens não tão carismáticos como, sei lá. Principalmente pro final do filme. Que eles deixa muita margem pra erro. Concordo com você, é um filme com uma ideia incrível que foi mal executado. Mas seja um final divertido e não fiquei com aquela sensação de que perdi meu tempo assistindo. Acho que até deveria tentar um remake, um reboot. Por favor, faz uma sequência, não fica com essa palhaçada de remake e reboot não.